O retorno do real à vanguarda no final do século XX. Hal Foster. Tradução: Célia Eovaldo. Capítulo 1. Quem tem medo da neovanguarda? A cultura do pós-guerra na América do Norte e na Europa Ocidental está repleta de neos e pós. Há muitas repetições e rupturas nesse período. Como distingui-las? Como estabelecer a diferença entre um retorno a uma forma arcaica de arte que reforça as tendências conservadoras no presente e um retorno a um modelo de arte perdido destinado a deslocar modos habituais de trabalhar? Ou, no registro da história, como estabelecer a diferença entre um relato escrito em apoio ao status quo cultural e um relato que procura desafiá-lo? Na realidade, esses retornos são mais complicados e até mais compulsivos do que os faço parecer. Especialmente agora, na virada do século XX, quando as revoluções de suas primeiras décadas parecem extintas e as formações que se acreditavam mortas há muito tempo renascem com extraordinária vitalidade. Na arte do pós-guerra, propor a questão da repetição é propor a questão da neovanguarda, um agrupamento indefinido de artistas norte-americanos e europeus ocidentais dos anos 1950 e 1960 que retomaram procedimentos da vanguarda dos anos 1910 e 1920, tais como a colagem, a assemblage, o ready-made e a grade cubista, a pintura monocromática e a escultura construída. Nota de rodapé. Peter Berger apresenta a questão da neovanguarda em Teoria da Vanguarda, 1974, Op-Cit, que retomaremos mais adiante. Mas Benjamin Bucklock especificou suas repetições paradigmáticas em vários textos publicados nos últimos 15 anos. Este capítulo é escrito num diálogo com sua crítica e tento deixar claro ao longo do texto minhas dívidas e minhas diferenças com ele. Fim da nota de rodapé. Nenhuma regra dirige o retorno desses procedimentos. Nenhum caso é estritamente revisionista, radical ou compulsivo. Aqui, contudo, enfocarei os retornos que aspiram a uma consciência crítica das convenções artísticas e das condições históricas. Em O que é um autor, um texto escrito em 1969, no auge desses retornos, Michel Foucault, ao se referir de passagem a Marx e Freud, chama-os de fundadores de discursividade e pergunta por que em determinados momentos dá-se um retorno aos textos originários do marxismo e da psicanálise, um retorno em forma de leitura rigorosa. Nota de rodapé. Michel Foucault, O que é um autor? 1977. Em Ditos e Escritos 3. Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema. Tradução: Inês Altran Dourado Barbosa, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2009. pp. 264 a 298. Fim da nota de rodapé. Fica implícito que, se a leitura for radical, no sentido de radix, voltado à raiz, ela não representará outro acréscimo ao discurso. Pelo contrário, atravessará as camadas de paráfrases
e pastiches que obscurecem seu cerne teórico e enfraquece sua pungência política. Foucault não cita nenhum nome, mas tem muito claras as leituras de Marx e Freud, feitas por Louis Althusser e Jacques Lacan, respectivamente. Abre parênteses. Como eu disse, ele escreve no começo de 1969, ou seja, 4 anos depois de Althusser ter publicado A Favor de Marx e Ler o Capital, e 3 anos depois da publicação dos Escritos de Lacan, e apenas meses depois de maio de 1968, um momento revolucionário em conjunção com momentos similares do passado. Nesses 2 retornos, o que está em causa é a estrutura do discurso destituído de acréscimos. Não tanto o que o marxismo ou a psicanálise significam, mas como significam e como transformaram nossas concepções do significado. Portanto, no começo da década de 1960, depois de anos de leituras existencialistas baseadas nos primeiros Marx, Althusser empreende uma leitura estruturalista baseada no Marx maduro de O Capital. Para Althusser, esse é o Marx científico de uma ruptura epistemológica que mudou a política e a filosofia para sempre. Não o Marx ideológico preso a problemas humanistas como a alienação. Lacan, por sua vez, no começo da década de 1950, depois de anos de adaptações terapêuticas da psicanálise, empreende uma leitura linguística de Freud. Para Lacan, esse é o Freud radical, que revela nossa relação descentrada com a linguagem de nosso inconsciente. Não o Freud humanista das psicologias do ego dominantes na época. Os movimentos dentro desses 2 retornos são diferentes. Althusser define uma ruptura perdida em Marx, ao passo que Lacan articula uma conexão latente entre Freud e Ferdinand Saussure, o fundador contemporâneo da linguística estrutural, uma conexão implícita em Freud. Abre parênteses. Por exemplo, em sua análise do sonho como processo de condensação e deslocamento, um rebus de metáfora e metonímia. Fecha parênteses. Mas que ele mesmo não podia fazer, dados os limites epistemológicos de seu próprio momento histórico. Nota de rodapé. Lacan detalha essa conexão em A Instância da Letra no Inconsciente, 1957, e em A Significação do Falo, 1958. Ele a considera fundamental para seu retorno a Freud. Abre aspas. Foi a partir dessa aposta que colocamos no princípio de um comentário da obra de Freud em que trabalhamos há 7 anos, que fomos levados a certos resultados. Em primeiro lugar, promover como necessária a qualquer articulação do fenômeno analítico a noção de significante, como oposta à de significado na análise linguística moderna. Com esta, nascida depois de Freud, ele não podia contar, mas sustentamos que a descoberta freudiana ganha relevo justamente por ter tido que antecipar suas fórmulas, partindo de um campo onde não era possível esperar
que se reconhecesse seu domínio. Inversamente, é a descoberta de Freud que confere à posição entre significante e significado o alcance efetivo em que convém entendê-la, ou seja, que o significante tem função ativa na determinação dos efeitos em que o significável aparece como sofrendo sua marca, tornando-se, através dessa paixão, significado. Fecha aspas. A Significação do Falo, 1958, em Escritos. Tradução de Vera Ribeiro, revisão técnica de Antônio Quiné e Angelina Harari. Rio de Janeiro, Zahar, 1998, página 695. Uma estratégia semelhante de conexão histórica transformou os estudos modernistas. Num conhecimento tardio, alguns críticos vincularam a linguística de Saussure às reformulações do signo artístico do automodernismo. No cubismo primitivista, Yves Alain Bois, Carl Weiler's Lesson. Representations, volume 18, número 1, primavera de 1989. Na colagem cubista, Rosalind Stroh, The Motivation of Design, em L. Zelewski, Organização. Picasso and Brick, a Symposium. Nova York, Museum of Modern Art, 1992. No Ready-Made do Champiano, Benjamin Butlock em vários textos. Em outro eixo, T.J. Clarke justapôs as figuras fantasmáticas do Cézanne mais tardio às teorias sexuais do primeiro Freud em Freud's Cézanne. Representations, volume 52, outono de 1995, e em Meu Compulsive Beauty, Cambridge, MIT Press, 1993. Eu faço uma conexão do surrealismo com a teoria contemporânea do instinto de morte. Fim da nota de rodapé. Mas o método desses retornos é semelhante. Enfocar o, abre aspas, esquecimento constitutivo, fecha aspas, fundamental em cada discurso. Michel Foucault, Op-Cit, página 284. Os motivos também são similares. Não só restaurar a integridade radical do discurso, mas contestar seu status no presente. As ideias recebidas que reformam sua estrutura e restringem sua eficácia. Isso não é afirmar a verdade final de tais leituras. É, ao contrário, estabelecer sua estratégia contingente, que consiste em se reconectar com uma prática perdida para se desconectar de um modo presente de trabalhar percebido como antiquado, equivocado ou, por outro lado, opressivo. O primeiro movimento, Ré, é temporal, feito para que, num segundo movimento, espacial, Des, se abra um novo lugar para o trabalho. Nota de rodapé. Obviamente, esses discursos não foram perdidos e reencontrados, nem ficaram desapercebidos. Os trabalhos sobre Marx e Freud não foram interrompidos, tampouco sobre a vanguarda histórica. Na realidade, a continuidade com a neo-vanguarda existe somente na pessoa de Duchamp.
Fim da nota de rodapé. Pois bem, em meio a todas as repetições na arte do pós-guerra, existe algum retorno nesse sentido radical? Nenhum retorno parece tão historicamente focado e teoricamente rigoroso como os de Althusser e Lacan. Alguns resgates são rápidos e intensos e tendem a reduzir a prática passada a um estilo ou tema assimiláveis. Esse, não raro, é o destino do, entre aspas, objeto encontrado, objet trouvé, nos anos 1950 e do ready-made nos anos 1960. Outros resgates são lentos e parciais, como no caso do construtivismo russo no começo dos anos 1960, após décadas de repressão e falta de informação tanto no Oriente como no Ocidente. Nota de rodapé. Ver Benjamin Bucklock, Constructing the History of Sculpture, em S. Guimbaud, Organização. Reconstructing Modernism, Cambridge, MIT Press, 1989, e meu, Some Uses and Abuses of Russian Constructivism, em R. Andrews, Organização, Art into Life Russian Constructivism, 1914 a 1932, Nova York, Rizzoli, 1990. Fim da nota de rodapé. Alguns modelos antigos de arte parecem retornar de forma independente, como ocorre com as diversas reinvenções da pintura monocromática nos anos 1950 e 1960. Entre parênteses, Robert Rauschenberg, Ellsworth Kelly, Lúcio Fontana, Yves Klein, Piero Manzoni, Ad Reinhardt, Robert Ryan, etc. Fecha parênteses. Outros modelos antigos são combinados em aparente contradição, como quando, no começo da década de 1960, artistas como Dan Flavin e Carl Andre se reportaram a precedentes tão diversos quanto Marcel Duchamp e Konstantin Brancusi. Alexander Rodchenko e Kurt Schwitters, ou quando Donald Judd concede um conjunto quase borgiano de precursores no Manifesto Objetos Específicos de 1965. Paradoxalmente, nesse momento crucial do período pós-guerra, a arte ambiciosa é marcada por uma expansão de alusão histórica concomitante a uma redução do conteúdo real. De fato, essas obras muitas vezes invocam modelos diferentes e até incomensuráveis, mas menos para elaborá-los num pastiche histérico, abre parênteses, como em grande parte da arte dos anos 1980, fecha parênteses, do que para tratá-los por meio de uma prática reflexiva, para converter as limitações desses modelos numa consciência crítica da história, artística ou não. Assim, a lista de precursores elaborada por Judd tem método, especialmente onde parece mais insensata, como quando ele justapõe as posições opostas de Duchamp e a pintura da Escola de Nova York. Pois Judd procura não só extrair uma nova prática dessas posições, mas superá-las aos poucos. Nesse caso,
para ir além da, entre aspas, objetividade, seja na versão nominalista de Duchamp ou na versão formalista da Escola de Nova York, e chegamos a objetos específicos. Nota de rodapé. Essa superação que discuto mais a fundo no capítulo 2 não é exclusiva a Judd. Todos os minimalistas e artistas conceituais se defrontam com a peripécia pictórica, proposta por Frank Stella e outros. Abre parênteses, ver B. Bullock, Formalism and Historicity, Changing Concepts in America, and European Art Since 1945. Em A. Horimer, Organização, Europe in the 70s, Chicago Art Institute of Chicago, 1977, página 101. Tampouco o método de combinação contraditória é específico à arte norte-americana. Seu mestre pode muito bem ser Marcel Brothers, que se remete a Mallarmé, Duchamp, Magritte, Manzoni, Georges Segal. Fim da nota de rodapé. Esses movimentos abrangem os dois retornos do final da década de 1950 e começo de 1960, que poderiam se qualificar como radicais no sentido aqui delineado. Os ready-mades do Dada duchampiano e as estruturas contingentes do construtivismo russo, isto é, as estruturas como os contrarrelevos de Tatlin, ou as construções suspensas de Rodchenko que se refletem internamente no material, na forma e na estrutura, e externamente no espaço, na luz e no contexto. Duas questões surgem de imediato. Por que, então, ocorrem esses retornos? E que relação propõem entre momentos de aparecimento e reaparecimento? Os momentos do pós-guerra seriam repetições passivas dos momentos do pré-guerra, ou a neo-vanguarda atua sobre a vanguarda histórica de um modo que só agora podemos reconhecer? Responderei brevemente à questão histórica. Em seguida, passarei para a questão teórica, que diz respeito à temporalidade e à narratividade da vanguarda. Meu relato do retorno do ready-made dadaísta e da estrutura construtivista não surpreenderá. Apesar de estética e politicamente diferentes, essas duas práticas contestam os princípios burgueses de arte autônoma e o artista expressivo. O primeiro, por incluir objetos cotidianos e uma postura de indiferença estética. O segundo, pelo uso de materiais industriais e a transformação da função do artista. Abre parênteses, especialmente na fase produtivista das campanhas de agitprop e dos projetos industriais. Fecha parênteses. Nota de rodapé. Obviamente, essas duas formulações pedem algumas ressalvas. Nem todos os ready-mades são objetos cotidianos, e embora eu discorde das leituras estéticas do ready-mades, nem todas são indiferentes. No que toca ao construtivismo, suas ambições industriais foram frustradas em muitos níveis: material, formação, integração com a fábrica, política cultural. Fim da nota de rodapé. Assim,
Para os artistas norte-americanos e europeus ocidentais do final dos anos 1950 e começo de 1960, o Dada e o construtivismo propunham duas alternativas históricas ao modelo modernista dominante na época. O formalismo específico no meio, desenvolvido por Robert Fry e Clive Bell para o pós-impressionismo e seus desdobramentos, e refinado por Clement Greenberg e Michael Fried para a Escola de Nova York e seus desdobramentos. Tendo sido implementado com base na autonomia intrínseca da pintura modernista em particular, comprometida com os ideais da, entre aspas, forma significante, Bell, e da opticidade pura, também entre aspas, Greenberg. Os artistas descontentes com esse modelo foram levados aos dois movimentos que procuravam superar essa autonomia aparente. Definir a instituição da arte numa investigação epistemológica de suas categorias estéticas ou destruí-la num ataque anarquista às suas convenções formais, como fez o Dada, ou então transformá-la segundo as práticas materialistas de uma sociedade revolucionária, como sucedeu com o construtivismo russo. Em qualquer dos casos, trata-se de reposicionar a arte em relação não só ao espaço-tempo mundano, mas também à prática social. Abre parênteses. Obviamente, tendo vindo de dentro do relato dominante do modernismo, o desprezo por essas práticas não fez mais do que aumentar a atração por elas, conforme a antiga associação vanguardista do crítico com o marginal, do subversivo com o reprimido. Fecha parênteses. A maior parte desses resgates foi deliberada. Formados em novos programas acadêmicos, abre parênteses, o título de mestrado em Belas Artes foi implementado nessa época, fecha parênteses, muitos artistas do final dos anos 1950, começo dos 1960, estudaram as vanguardas do pré-guerra com um novo rigor teórico, e alguns começaram a atuar como críticos de maneira distinta de seus predecessores beletristas ou modernistas oraculares. Abre parênteses, considerem-se os primeiros textos de Robert Morris, Robert Smithson, Mel Bochner e Dan Graham. Fecha parênteses. Nos Estados Unidos, essa consciência histórica se tornou mais complexa pela recepção da vanguarda através da própria instituição que ela sempre havia atacado. Não só o Museu de Arte, mas também o Museu de Arte Moderna. Se a maioria dos artistas da década de 1950 havia reciclado os procedimentos da vanguarda, os artistas da década de 1960 tiveram que elaborá-los criticamente. A pressão da consciência histórica não permitia nada menos do que isso. É fundamental que se entenda hoje essa relação complexa entre as vanguardas pré- e pós-guerra. A questão teórica da causalidade, temporalidade e narratividade da vanguarda. Longe de ser obsoleta, essa é uma questão cada vez mais determinante. Por exemplo,
nossos próprios relatos da arte ocidental inovadora do século XX, neste momento em que chegamos ao seu fim. Antes de prosseguir, devo esclarecer 2 importantes pressupostos de meu argumento: o valor do construto da vanguarda e a necessidade de novas narrativas para sua história. Atualmente, os problemas da vanguarda já são familiares. A ideologia do progresso, a presunção de originalidade, o hermetismo elitista, a exclusividade histórica, a apropriação pela indústria cultural, etc. No entanto, ainda resta uma coarticulação crucial de formas artísticas e políticas. E é para desmontar essa coarticulação do artístico com o político que servem um relato pós-histórico da neo-vanguarda e um conceito eclético do pós-moderno. Daí a necessidade de novas genealogias da vanguarda que complexifiquem seu passado e respaldem seu futuro. Meu modelo de vanguarda é demasiado parcial e canônico, mas o apresento apenas como um estudo de caso teórico a ser testado em outras práticas. Apresento-o também na crença de que a reavaliação de um cânone é tão significativa quanto sua expansão ou ruptura. Nota de rodapé. Não discuto as práticas feministas especificamente, pois elas são posteriores ao começo da neo-vanguarda em questão aqui. Naquele momento, o urinol do Champiano retornara, mas principalmente para os homens. Num momento posterior, contudo, artistas feministas apoderaram-se do procedimento do ready-made para um uso crítico. Seu desdobramento é estudado no capítulo 2. Fim da nota de rodapé. Tem então 4 fotos, todas juntas, aqui no livro, com a seguinte legenda: Alexander Rodchenko, C. 1922, Carl Andre, C. 1959 a 1960, Vladimir Tatlin, Monumento para a Terceira Internacional, 1920, entre colchetes, maquete. Dan Flavin, Monumento para V. Tatlin, 1969. Fim da legenda. Teoria da Vanguarda 1. O texto central sobre essas questões continua sendo Teoria da Vanguarda, do crítico alemão Peter Berger. Publicado há mais de 20 anos, ainda provoca discussões inteligentes sobre a vanguarda histórica e a neo-vanguarda. Berger foi o primeiro a tornar esses termos correntes, de modo que, mesmo hoje, é importante refletir sobre sua tese. Alguns de seus pontos cegos estão agora muito bem demarcados. Nota de rodapé. A teoria da vanguarda suscitou muita polêmica na Alemanha, resumida em W. Martin Ludwig, organização Theorie der Avantgarde, Antworten auf Peter Bergers Bestimmung von Kunst und Bürgerlicher Gesellschaft. Desculpem meu alemão. Frankfurt sur Camp, 1976. Berger respondeu no ensaio de 1979, que parece como introdução à tradução em língua inglesa desse livro. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984. Todas as referências subsequentes aparecem no texto, fecha parênteses. Existem muitas réplicas em inglês,
A mais mencionada, B. Butchlock, Theorizing the Avant-Garde, Art in America, volume 72, Nova York, novembro de 1984. Traz algumas questões que tratarei mais adiante. Fim da nota de rodapé. Sua descrição muitas vezes é inexata e a definição demasiado seletiva. Abre parênteses. Burger concentra-se nos primeiros ready-mades de Duchamp, nos primeiros experimentos com o acaso de André Breton e Louis Aragon, e nas primeiras fotomontagens de John Heartfield. Além disso, a própria premissa de que uma única teoria pode abranger a vanguarda, de que todas as suas atividades podem ser inseridas no projeto de destruir a falsa autonomia da arte burguesa é problemática. No entanto, esses problemas perdem importância ao lado de sua desqualificação da vanguarda do pós-guerra, como sendo um mero neo, como tanta repetição de má-fé a ponto de anular a crítica pré-guerra da instituição da arte. Aqui, Burger apresenta a vanguarda histórica como uma origem absoluta, cujas transformações estéticas são absolutamente significativas e historicamente eficientes nesse primeiro momento. Essa visão apresenta múltiplos pontos frágeis. Para um crítico pós-estruturalista, a afirmação da autopresença é suspeita. Para um teórico da recepção, é impossível. Duchamp apareceu como Duchamp? É claro que não. No entanto, ele é geralmente apresentado como se tivesse nascido pronto. Les Demoiselles, d'Avignon, de Picasso, surgiu como o momento crucial da pintura moderna que agora se lhe atribui? Obviamente não. No entanto, essa obra costuma ser tratada como imaculada, tanto na concepção como na recepção. O status de Duchamp e de Les Demoiselles é um efeito retroativo de incontáveis reações artísticas e leituras críticas, e o mesmo sucede com o espaço-tempo dialógico da prática da vanguarda e da recepção institucional. Esse ponto cego em Burger, no tocante às diferenças temporais em relação ao significado de uma obra, é irônico, pois ele costuma ser elogiado por sua atenção à historicidade das categorias estéticas, e, em certo grau, merecidamente. Nota de rodapé, abre aspas, o que torna Burger tão importante, fecha aspas. Joachim Schulte-Sasse escreve no prefácio A Theory of the Avant-Garde, abre aspas, é o fato de sua teoria refletir as condições de suas próprias possibilidades, fecha aspas. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1974. 1984, 34 em algarismos romanos. Isso não vale para as condições artísticas, como observa Bucklock em sua resenha. Burger é omisso em relação à neovanguarda que faz aquilo que ele diz que não pode fazer, desenvolver a crítica da instituição de arte. Fim da nota de rodapé. Então, em que ponto ele se equivoca? As noções convencionais de historicidade não levam em conta essas defasagens?
Burger parte da premissa que nos permite historicizar de maneira marxista, de, abre aspas, uma conexão entre o desenvolvimento de um projeto e a possibilidade de sua cognição. Fecha aspas. Nota de rodapé. Sobre as ramificações dessa premissa para a formação da história da arte como disciplina, ver M. Bakhtin e P. Medvedev. Abre aspas, The Formal Method in European Art Scholarship, fecha aspas, in The Formal Method in Literary Scholarship. 1928, tradução em inglês, Albert J. Werle, Baltimore, John Hopkins University Press, 1978, pp. 41 a 53, fim da nota de rodapé. De acordo com essa premissa, nossa compreensão de uma arte não pode ser mais avançada que a arte. E isso leva Burger a seu argumento principal. A crítica vanguardista da arte burguesa era determinada pelo desdobramento dessa arte, em específico de 3 estágios de sua história. O primeiro estágio ocorre no final do século XVIII, quando a autonomia da arte é proclamada como ideal na estética do iluminismo. O segundo, no final do século XIX, quando essa autonomia se transforma no próprio tema da arte, ou seja, na arte que aspira não só à forma abstrata, como também um distanciamento estético do mundo. E o terceiro estágio, no começo do século XX, quando esse distanciamento estético é atacado pela vanguarda histórica, por exemplo, na explícita exigência produtivista de que a arte recupere um valor de uso, ou a implícita exigência dadaísta de que reconheça seu valor de inutilidade, de que esse distanciamento da ordem cultural possa ser também uma afirmação dessa ordem. Nota de rodapé. Uma exigência produtivista pode também estar implícita em alguns ready-mades. Abre aspas, use um Rembrandt como uma tábua de passar roupa. Fecha aspas. M. Duchamp. The Green Box, 1934, em Michel Sanuille e Elmer Peterson, organizadores. The Essential Writings of Marcel Duchamp, Londres, Thames and Hudson, 1975, página 32. Sobre esse ponto, ver também o capítulo 4. Fim da nota de rodapé. Embora Burger insista que esse desdobramento é desigual e contraditório, ele faz alusão à noção do assincrônico, desenvolvida por Ernst Bloch. Ainda o descreve como uma revolução. Talvez Burger não pudesse concebê-lo de outra maneira, dada sua leitura estrita da conexão marxista entre objeto e entendimento. Mas esse evolucionismo residual tem efeitos problemáticos. Marx formula essa premissa da conexão num texto que Burger cita, mas não discute. A introdução aos Grundrisse, 1958. Os esboços preparatórios para O Capital, volume 1, 1867. Em certo ponto, esses manuscritos, divagando sobre essas instituições fundamentais, não só a teoria trabalhista do valor,
mas também a dinâmica histórica do conflito de classe, Marx considera que elas não poderiam ter sido articuladas antes de sua própria época, a era de uma burguesia avançada. Citação: a sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização da produção. Por essa razão, as categorias que expressam suas relações e a compreensão de sua estrutura permitem simultaneamente compreender a organização e as relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, com cujos escombros e elementos edificou-se, parte dos quais ainda carrega consigo como resíduos não superados, parte que nela se desenvolvem de meros indícios em significações plenas, etc. A anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do macaco. Por outro lado, os indícios de formas superiores nas espécies animais inferiores só podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é conhecida. A economia burguesa serve de chave para a economia antiga, etc. Fim da citação. Nota de rodapé: Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1857 a 1858. Tradução: Mário Dwyer, Nélio Schneider, Alice Helga, Werner e Rudiger Hoffmann. São Paulo, Boitempo, Rio de Janeiro, editora da UFRJ, 2011, página 58. Fim da nota de rodapé. Essa analogia entre a evolução socioeconômica e a evolução anatômica é reveladora. Evocada como ilustração do desenvolvimento enquanto recapitulação, não é nem acidental nem arbitrária. É parte da ideologia dessa época e surge quase naturalmente em seu texto. E aí está o problema, pois modelar o desenvolvimento histórico a partir do desenvolvimento biológico é naturalizá-lo, a despeito do fato de Marx ter sido o primeiro a definir esse movimento como ideológico por excelência. Isso não significa contestar que nosso entendimento só pode ser tão desenvolvido quanto seu objeto, mas questionar como nós pensamos essa conexão, como pensamos a causalidade, a temporalidade e a narratividade, quão imediatas acreditamos que sejam. É claro que elas não podem ser pensadas em termos de historicismo, definido mais simplesmente como a combinação de antes e depois com causa e efeito, como a presunção de que o acontecimento anterior produz o posterior. Apesar de muitas críticas vindas de diferentes disciplinas, o historicismo ainda impregna a história da arte, especialmente os estudos modernistas, como sucedeu desde seus grandes fundadores hegelianos até curadores e críticos influentes como Alfred Barr, Clement Greenberg, entre outros. Nota de rodapé. Se Hegel e Kant controlam a disciplina da história da arte, não se pode escapar do historicismo por uma guinada do primeiro para o outro. O formalismo também pode ser historicista, como no argumento greenbergiano de que a inovação artística
procede por meio da autocrítica formal. Fim da nota de rodapé. Acima de tudo, é esse historicismo que persiste, que julga a arte contemporânea atrasada, redundante e repetitiva. Juntamente com uma tendência a tomar ao pé da letra a retórica de ruptura da vanguarda, esse evolucionismo residual leva Burger a apresentar a história como pontual e final. Para ele, portanto, uma obra de arte, um desvio na estética, acontece de uma só vez, inteiramente significativa em seu primeiro momento de aparição, e acontece de uma vez por todas, de modo que qualquer elaboração só pode ser uma reiteração. Essa concepção da história como pontual e final subjaz a sua narrativa da vanguarda histórica como pura origem e da neovanguarda como repetição espúria. Isso já é muito ruim, mas as coisas podem piorar, pois repetir a vanguarda histórica, segundo Burger, é eliminar sua crítica da instituição da arte autônoma. Mais do que isso, é inverter essa crítica para transformá-la numa afirmação da arte autônoma. Portanto, se os ready-mades e as colagens desafiam os princípios burgueses do artista expressivo e do trabalho de arte orgânico, os neo-ready-mades e as neocolagens reafirmam esses princípios, reintegram-nos por meio da repetição. Da mesma maneira, se o Dada ataca igualmente a audiência e o mercado, os gestos neo-Dada são adaptados a estes, uma vez que os espectadores estão não só preparados para esse choque, como sedentos de seu estímulo. E mais, para Burger, a repetição da vanguarda histórica pela neovanguarda só pode converter o antiestético em artístico, o transgressivo em institucional. É óbvio que existe alguma verdade aí. Por exemplo, a recepção proto-pop e novo-realiste do ready-made tendia a torná-lo estético, recuperá-lo como produto de arte. Quando Jones fundiu em bronze e pintou suas 2 latas de cerveja Ballantine, abre parênteses, diz a lenda que William de Kooning teria comentado que Leo Castelli podia vender qualquer coisa como arte, até 2 latas de cerveja, fecha parênteses. Ele reduziu a ambiguidade do Champiana do urinol ou do porta-garrafas a uma não obra de arte. Os materiais em si já significavam o artístico. Assim também, quando Armand juntou e compôs seus ready-mades assistidos, ele inverteu o princípio do champiano da indiferença estética. Suas assemblagens ostentavam ao mesmo tempo transgressão e bom gosto. De modo mais ofensivo, com figuras como Yves Klein, a provocação dadaísta foi transformada em espetáculo burguês. Abre aspas, uma vanguarda de escândalos dissipados, fecha aspas, como observou Smithson em 1966. Nota de rodapé. Robert Smithson, The Writings of Robert Smithson, Nancy Holt, Organização, Nova York, New York University Press, 1979, página 216. Abre aspas. Apareceu hoje uma nova geração de dadaístas, fecha aspas.
escreveu Richard Hamilton em 1961. Abre aspas, mas o filho do Dada é aceito. Fecha aspas. For the Finest Art, Try Pop. Gazette, número 1, 1961. Nessa, entre aspas, afirmação pop, Hamilton registra o desvio do valor de transgressão do objeto da vanguarda para o valor de espetáculo da celebridade da neo-vanguarda. Fim da nota de rodapé. Mas essa realidade não é toda a história da neo-vanguarda, nem termina aí na realidade. Um dos projetos da década de 1960, como sustentarei, é criticar o velho charlatanismo do artista boêmio, bem como a nova institucionalidade da vanguarda. Nota de rodapé. Sobre esse último ponto, ver B. Bucklock, Marcel Brothers, Allegories of the Avant-Garde, Artforum, volume 18, número 9, Nova York, maio de 1980, página 56. Fim da nota de rodapé. No entanto, para Berger, a história termina aí, principalmente porque ele não é capaz de reconhecer a arte ambiciosa de sua época, um efeito fatal de muitos filósofos da arte. Em consequência, só pode ver a neo-vanguarda in toto, como fútil e degenerada em relação romântica com a vanguarda histórica, sobre a qual ele então projeta não só uma eficácia mágica, mas uma autenticidade prístina. Aqui, apesar de se basear em Benjamin, Berger afirma os mesmos valores de autenticidade, originalidade e singularidade que Benjamin considera suspeitos. Crítico da vanguarda em outros aspectos, aqui Berger permanece dentro de seus sistemas de valores. Por mais simples que seja, sua estrutura do passado heróico versus presente falido não é estável. Às vezes é difícil distinguir os êxitos creditados à vanguarda histórica dos fracassos atribuídos à neo-vanguarda. Por exemplo, Berger afirma que a vanguarda histórica mostra que os, entre aspas, estilos artísticos são convenções históricas e trata as convenções históricas como, entre aspas, meios práticos. pp. 45 e 46. Um duplo movimento fundamental para sua crítica da arte como algo acima da história e sem propósito. Mas esse movimento dos estilos aos meios, essa passagem de uma, abre aspas, sucessão histórica dos procedimentos, fecha aspas, para uma, abre aspas, contemporaneidade pós-histórica do radicalismo diverso, fecha aspas, página 118, parecia impelir a arte para o arbitrário. Se assim for, de que maneira a suposta arbitrariedade da vanguarda histórica é diferente da alegada absurdidade da neo-vanguarda, uma, abre aspas, manifestação vazia de sentido, a permitir qualquer atribuição de sentido? Página 116. Nota de rodapé. Isso é similar à acusação feita por Greenberg, um grande inimigo do vanguardismo, contra o minimalismo em específico. Ver seu Recentness of Sculpture, 1967, em Gregory Badcock, Organização. Minimal Art, Nova York, Dutton, 1968, ver também o capítulo 2. Fim da nota de rodapé.
Existe uma diferença, por assim dizer, mais de grau, não de tipo, que indica um fluxo entre as duas vanguardas que Burger, por sua vez, não reconhece. Tem uma imagem cuja legenda é Jasper Johns, bronze pintado, 1960. Fim da legenda. Meu propósito não é refutar esse texto 20 anos depois de publicado. De toda forma, sua tese principal é influente demais para ser descartada. Pretendo antes melhorá-la, se eu conseguir, tornando-a mais complexa através de suas próprias ambiguidades. Em especial, sugerir um intercâmbio temporal entre as vanguardas históricas e a neo-vanguarda, uma relação complexa de antecipação e reconstrução. A narrativa de Burger de causa e efeitos diretos, de um antes e um depois da queda, de origem heróica e repetição farsesca, não servirá mais. Muitos de nós reproduzem essa narrativa sem pensar muito, mas com grande condescendência em relação à possibilidade propriamente dita da arte contemporânea. Às vezes, Burger aproxima-se dessa complicação, mas ao fim e ao cabo resiste a ela. Isso fica mais manifesto em seu relato do fracasso da vanguarda. Para Burger, a vanguarda histórica também fracassou. Os dadaístas fracassaram em destruir as categorias tradicionais da arte. Os surrealistas em conciliar a transgressão subjetiva com a revolução social. Os construtivistas em tornar os meios culturais de produção coletivos. Mas fracassou heroicamente, tragicamente. Simplesmente fracassar de novo, como, segundo Burger, faz a neo-vanguarda, é, na melhor das hipóteses, patético e farsesco. E na pior, cínico e oportunista. Aqui, Burger ecoa a famosa observação de Marx em O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, 1952, maliciosamente atribuída a Hegel, de que todos os grandes acontecimentos da história mundial ocorrem duas vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Abre parênteses. Marx estava preocupado com o retorno de Napoleão, senhor do primeiro Império Francês, na pessoa de seu sobrinho Luiz Bonaparte, servo do segundo Império Francês. Fecha parênteses. Esse tropo de tragédia seguida por farsa é sedutor. Seu cinismo protege de muitas ironias históricas, mas não basta como modelo teórico, quanto menos como análise histórica. No entanto, impregna as atitudes em relação à arte e à cultura contemporâneas, em que primeiro constrói o contemporâneo como pós-histórico, um mundo de simulacros feitos de repetições malogradas e pastiches patéticos, e então o condena como tal a partir de um ponto mítico de escape crítico para além de tudo isso. No final das contas, este ponto é pós-histórico e sua perspectiva é mais mítica, onde pretende ser mais crítica. Nota de rodapé. Esse modelo de tragédia e farsa não produz necessariamente efeitos pós-históricos. De mais a mais, em Marx, o primeiro termo é ironizado e não heroicizado. Pelo segundo termo, o momento da farsa abre um caminho de volta ao momento da tragédia. De modo que o grande original, nesse caso Napoleão, em nosso caso a vanguarda histórica, pode ser derrocado. Em Well-Grubbed Old Mole,
Marx, Hamlet and the Unfixing of Representation, Peter Stalybras, a quem sou grato por isto, comenta, abre aspas, Marx, portanto, busca uma dupla estratégia em O 18 de Brumário. Na primeira estratégia, a história é representada como um declínio catastrófico de Napoleão a Luís Bonaparte. Mas na segunda, o efeito dessa repetição degradada consiste na desestabilização do status da origem. Agora, Napoleão I só pode ser lido retrospectivamente através de seu sobrinho. Seu espectro é despertado, mas como uma caricatura. Fecha aspas. Palestra na Universidade de Cornell, março de 1994. Dessa maneira, se a analogia evolucionista em Marx está além do salvamento crítico, esse modelo retórico talvez não esteja. Sobre a repetição em Marx, ver Jeffrey Melman, Revolution and Repetition. Marx, Hugo Balzac, Berkeley, University of California Press, 1977. E também Jacques Derrida, Espectros de Marx, O Estado da Dívida, O Trabalho do Luto e a Nova Internacional, 1993. Tradução, Ana Maria Skinner, Rio de Janeiro, Relomé do Mará, 1994, sobre a retórica em Marx. Sobre a retórica em Marx, ver Hayden White, Meta-histórica, a imaginação histórica do século XIX, de 1973. Tradução, José Laurênio de Mello, São Paulo, EDUSP, 2008. Sobre a noção do pós-histórico, ver Lutz Niethammer, Post-History, Has History Come to an End? Tradução do inglês, Patrick Camiller, Londres, verso 1992. Fim da nota de rodapé. Para Burger, o fracasso da vanguarda histórica e da neovanguarda nos lança a todos na irrelevância pluralista. Abre aspas, permitir qualquer possível atribuição de sentido. Fecha aspas. E conclui que, abre aspas, nenhum movimento artístico pode hoje, de modo legítimo, alimentar mais a pretensão de, como arte, achar-se historicamente mais avançado que outros movimentos. Fecha aspas, página 118. Esse desespero também é sedutor. Tem o patos da melancolia de toda a escola de Frankfurt, mas sua fixação no passado é a outra face do cinismo em relação ao presente que Burger, ao mesmo tempo que deprecia, defende. Nota de rodapé. Embora não menos uma projeção do que o presente, esse passado é obscuro. O que é esse objeto perdido do crítico melancólico? Para Burger, não é somente a vanguarda histórica, mesmo que ele a castigue como um melancólico traído por um objeto amoroso. A maioria dos críticos do modernismo ou do pós-modernismo abriga um ideal perdido em comparação com o qual o objeto ruim do presente é julgado e, muitas vezes, como na fórmula freudiana da melancolia, esse ideal não é de todo consciente. Fim da nota de rodapé. E a conclusão é histórica, política e eticamente equivocada. Em primeiro lugar, ignora a própria lição da vanguarda que Burger ensina em outra parte, a historicidade de todas as artes, incluindo a contemporânea.
Também ignora o fato de que uma compreensão dessa historicidade pode ser um critério pelo qual a arte pode se dizer avançada como arte hoje. Em outras palavras, não há motivo para que o reconhecimento das convenções resulte na, abre aspas, simultaneidade do radicalmente diverso, fecha aspas. É possível, ao contrário, incentivar uma noção do radicalmente necessário, fecha parênteses. Em segundo lugar, ignora que, em vez de inverter a crítica pré-guerra da instituição da arte, a neovanguarda empenhou-se em ampliá-la. Também ignora que, com isso, a neovanguarda produziu novas experiências estéticas, conexões cognitivas e intervenções políticas, e que essas aberturas podem compor outro critério pelo qual a arte pode se dizer avançada hoje. Berger não enxerga essas aberturas, em parte, mais uma vez, porque está cego à arte ambiciosa de sua época. Aqui, então, quero explorar tais possibilidades, inicialmente na forma de uma hipótese. Em vez de anular o projeto da vanguarda histórica, a neovanguarda deveria abrangê-lo pela primeira vez? Digo abranger, não completar. O projeto da vanguarda não está mais concluído em seu momento neo do que posto em prática em seu momento histórico. Na arte, como na psicanálise, a crítica criativa é interminável e isso é bom, pelo menos na arte. Nota de rodapé. Uma comparação entre Berger e Bucklock é útil neste ponto. Bucklock também vê a prática da vanguarda como pontual e final. Abre parênteses, por exemplo, em Michael Asher and the Conclusion of Modernist Sculpture, fecha aspas. Ele afirma que a escultura tradicional foi, abre aspas, definitivamente abolida por volta de 1930, fecha aspas, com as construções de Tatlin e os ready-mades de Duchamp. Em C. Bryant, Organização, Performance, Texts and Documents. Montreal, Parachute, 1981, página 56. No entanto, ele delineia uma conclusão oposta a Berger. A vanguarda não propõe a arbitrariedade, mas a contesta. Mais do que um relativismo de meios, ela impõe uma necessidade de análise, cujo enfraquecimento, abre parênteses, como nos diversos Rappel à l'autre da década de 1920, fecha parênteses, ameaça desfazer o modernismo como tal. Ver Figures of Authority, Ciphers of Regression, Outubro, número 16, primavera de 1981. Abre aspas. O significado da censura que os movimentos históricos de vanguarda provocaram na história da arte, fecha aspas. Escreve Berger, consiste, na verdade, não na destruição da instituição arte, mas sim na destruição da possibilidade de atribuir validade a formas estéticas. Fecha aspas, página 155. A, entre aspas, conclusão, Bucklock replica em sua resenha, abre aspas, de que como a única prática que se propôs a desmantelar a instituição arte na sociedade burguesa fracassou e que assim todas as práticas tornam-se igualmente válidas, não é logicamente nem um pouco convincente. Fecha aspas, página 21. Para Bucklock, esse, entre aspas, passivismo estético promove uma, abre aspas,
uma noção vulgarizada do pós-modernismo, fecha aspas, mesmo condenando-o. Burger e Bucklock também concorda com o fracasso da vanguarda, mas não de suas ramificações. Para Bucklock, a prática da vanguarda aborda contradições sociais que não pode solucionar. Nesse sentido, o estrutural só pode fracassar. No entanto, se a obra de arte pode registrar essas contradições, seu fracasso é recuperado. Abre aspas. O fracasso dessa tentativa, fecha aspas, escreve Bucklock sobre as esculturas soldadas de Julio González, Picasso e David Smith, que evocam a contradição entre a produção coletiva industrial e a arte pré-industrial individual. Abre aspas. Na medida em que fica evidente na própria obra, e é então a autenticidade histórica e estética da obra, fecha aspas. Michael Escher and the Conclusion of Modernist Sculpture, Opsite, página 59. De acordo com essa mesma dialética do fracasso, Bucklock vê a repetição como o aparecimento autêntico da neo-vanguarda. Essa dialética é sedutora, mas tende a limitar as possibilidades da neo-vanguarda antes do fato. Um paradoxo na obra desse importante defensor de suas práticas. Ademais, mesmo que Bucklock ou qualquer um de nós avalie esses limites com precisão, com que propósito o fazemos? Fim da nota de rodapé.